Olá, minha gente. Vamos falar então sobre os últimos acontecimentos e, claro que o assunto mais comentado em relação a toda esta aparente abertura que os governos vêm promovendo e principalmente por parte dos órgãos oficiais, militares, legislativos. Nós vimos agora, na semana passada, o Congresso mexicano fazendo uma grande conferência, reunindo especialistas, ufólogos, reunindo militares de vários países, do Japão, da França, inclusive do Brasil, países da América Latina. E esse tipo de encontro ele tem se realizado cada vez mais intensamente, lembrando que o Brasil também teve um acontecimento desse tipo em 2022 e agora o México também promove uma espécie de conclave, algo que não é novo, que na história da ufologia nós já vimos inúmeras vezes e que tem prometido cada vez mais promover uma aproximação entre todos os que pesquisam, entre os militares, entre políticos, enfim, seria aí uma forma de, como eu venho dizendo, acelerar uma agenda extraterrestre que nos últimos anos tomou muito vulto, está tomando dimensões cada vez maiores. Então, vimos também no dia 14, nós tivemos a liberação do relatório final da NASA sobre o APIS. O APIS, que é o termo aí que resolveram usar, né? Que resolveram redefinir o termo no lugar de UFOs. Então se usa hoje um termo mais chique, UAPs. E o relatório da NASA divulgado, que você pode ter facilmente acesso, baixá-lo, certamente foi uma grande decepção, porque foi muito barulho por nada. Se prometeu muito e novamente se entregou pouco. Nós vimos a NASA dizendo que não chegou a conclusão alguma, que você precisa antes tirar o estigma que existe sobre o assunto, que pesa sobre o assunto, e na verdade o que a NASA fez foi praticamente reeditar as conclusões do Comitê Condon, que está completando agora 55 anos. O Comitê Condon, que funcionou de 66 até finais de 68 e que foi o primeiro grande comitê ad hoc designado, comitê designado pela Força Aérea Norte-Americana, exatamente pela USAF, United States Air Force, a USAF que estava ainda na época, 66, ainda o projeto Blue Book ainda estava em andamento, e foi o projeto Condor que sepultou o projeto Blue Book, praticamente sepultou o projeto Blue Book, que funcionou aí entre os anos 50 e o começo dos anos 70. Durante quase 20 anos, o projeto Blue Book foi certamente o projeto que mais, dos projetos oficiais desenvolvidos até hoje, o mais famoso, o que deu mais frutos, que pesquisou mais casos, né? Apenas lembrando que ele teve aí entre os seus cabeças o Joseph Allen Hynek,
né, o chamado pai da ufologia, o Hynek, que quando ele ingressou no Blue Book, ele foi convidado a participar do Blue Book. Ele é astrofísico, né? Ele, ele era cético, completamente cético. Ele ficou cético durante muito tempo, né? Até que ele passou a se tornar mais... Ele passou do ceticismo à crença, né? Tendo em vista a grande quantidade de casos, relatórios com que ele se deparou que não tinham explicações. Então, o Comitê Condon, né, que foi presidido pelo... chamado Comitê Condon porque ele foi presidido pelo físico Edward Condon, Edward Euler Condon, que ele ficou muito associado com esse projeto, até o nome dele ficou associado, se bem que o projeto ele foi tocado pela Universidade do Colorado, né? E já que muitas universidades se recusaram, eles se negaram. A Universidade de Yale, por exemplo, foi convidada, a Universidade de Harvard foi convidada, mas eles não quiseram e acabou sobrando para a Universidade do Colorado, e lá estava o grande físico Edward Condon, né? Edward Condon, que foi um físico que participou, ele era o físico trabalhava em Alamogordo, né? E ele participou do projeto Manhattan, né? Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. O Condon, que foi um pioneiro da física quântica, e ele era assim um dos grandes físicos na época, e até ele foi professor do Carl Sagan. Foi professor do Carl Sagan. O Sagan, ele sofreu muita influência do Condon, né? O ceticismo do Sagan, eu diria, grande parte do ceticismo do Sagan vem do Condon. Então, o Comitê Condon, ele ficou aí um tempo analisando relatórios, sendo que a Força Aérea deu uma quantidade assim enorme de recursos, um montante gigantesco, na época $313 mil, né? Quer dizer, olha a bagatela de $313 mil. Vejam vocês, hoje equivaleria, a gente for ver a inflação, né, que correu desde em 55 anos, acho que a gente pode botar 10 vezes esse valor, né? Então, $313 mil aí hoje seria mais ou menos $3 milhões, né, por baixo, né? Então vocês veem aí a dinheirama, né, que consumiu esse projeto. Aliás, a NASA também deve ter despendido uma bela quantidade de grana também para fazer esse último relatório aí. Então, esse pessoal todo aí, o que eu já tenho dito aí, esses órgãos, eles são uma comedeira de dinheiro formidável. A NASA é uma comedeira de dinheiro, assim, formidável, e ninguém questiona, ninguém fala nada, todo mundo aceita numa boa, acha normal, né? E assim, né? Eles comem uma grana formidável, não dão satisfações aí, como é que eles podem gastar tanto dinheiro aí, né? Para analisar relatórios, acredito eu, em grande parte, simplesmente num gabinete, né? Poucas pesquisas de campo, se é que foram feitas, e uma dinheirama assim gigantesca, como o Comitê Condon gastou aí uma grana formidável, sendo que o Comitê Condon não analisou mais do que 100 casos, parece que foram uns 90 casos mais ou menos, sendo que esses 90 casos, grande parte deles já havia sido investigado pelo Blue Book, e eles pegaram justamente aqueles casos que o Blue Book tinha descartado como fraudes. Então, o Comitê Condon, ele admitiu que apenas um caso, de todos os casos que ele pesquisou, apenas um, acho que está na página 215, se não me engano, do relatório, um relatório do Comitê Condon, que tem aí quase 1000 páginas, né? 900 e poucas páginas, e ele foi publicado na época como uma publicação acadêmica, um livro acadêmico, e acho que logo no ano seguinte já saiu uma edição em livro comercial e tudo, né? Saiu uma edição comercial, e vocês hoje encontram facilmente isso, né? Encontram facilmente.
E assim, é um relatório que é considerado até hoje relatório marco, modelo, e é um relatório assim mais referenciado, mais citado, né? Quando você está fazendo um estudo científico sobre os OVNIs, você recorre ao relatório Condor. É praticamente obrigatório você consultar o relatório Condor. Entretanto, apesar de toda a seu prestígio, sua credibilidade, vamos dizer assim, o próprio Edward Condon, logo no ano seguinte, em 69, alguns meses depois que ele tinha encerrado, o projeto tinha sido encerrado, ele deu uma entrevista em que ele disse que ele tinha até vergonha de ter participado do Comitê Condon, e lá ele disse que considerou tudo que ele escreveu, ele mesmo escreveu ali, ele disse que considerou aquilo tudo lastimável, deplorável, né? Ele deplorou aquilo tudo e não quis nem saber mais de ter nenhum tipo de ligação com aquilo. Ele se envergonhado. Ele tem que se perguntar, né? Se era um comitê científico, um comitê estritamente acadêmico, e se ele mesmo sempre pautava que estava sendo tudo feito dentro do mais puro cientificismo e academicismo, porque depois ele vem dizer que deplorava, e sendo que eles praticamente rechaçaram todos os casos, né? Eles analisaram assim, poucos casos de avistamentos de pilotos, né? Desses 90, acho que uns 15 mais ou menos de avistamentos assim, de pilotos, de oficiais, militares, e pegaram casos assim, muito ruins, muitos casos ruins, né? De fraudes cabais, e aí no final eles fizeram lá deram o seu parecer, e os pareceres eram os piores possíveis, né? Eles desrecomendaram até a continuidade de qualquer pesquisa, recomendaram o próprio fechamento do Blue Book. Eles disseram que só se surgisse algo excepcional, que valeria a pena voltar a investir em algum projeto de mesma envergadura, né? E ficou nisso, quer dizer, um relatório que acabou gastando muito dinheiro, né? E nós vimos essa reedição agora com esse relatório da NASA, né? Vimos a mesma, praticamente foi um remake do que nós vimos com o Comitê Condon, né? E o Peter Sturrock, ele chegou a dizer que o Comitê Condon, para ele, é a maior referência aí, né? Mas é obrigatória a consulta, entretanto foi algo que não terminou, que terminou em nada, né? Com esse relatório da NASA agora. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar, né? E é aquele negócio, a gente hoje em dia fica um pouco impedido de falar tudo aquilo que a gente gostaria, certo? Mas seria só para fazer esse comunicado, gente. Então, valeu aí, obrigado. E antes de encerrar, eu deixo aqui a recomendação aí que leiam. Então aí vocês leiam os meus livros, está aqui na descrição, vocês encontram os meus livros, 50 Tons de Grace, Contatados, e o último que eu lancei, Encontros Cercanos de Todos os Tipos, pela Coliseu Sentosa do Chile. Vocês encontram esse Encontros Cercanos na Amazon facilmente, e os outros livros eu deixo aí como se adquirir. Recomendo também o livro do meu amigo Pablo Villarrubia Malso, né? OVNIs, Arquivos Confidenciais, algo assim. Desculpa se eu não disse o título direito, mas é o último livro do Pablo Villarrubia. E recomendo um livro, é um calhamaço, um catatal aí,
eu diria que é o livro mais completo, eu não vi até hoje um livro mais completo sobre a questão ufológica imbricada com a questão oficial, militar, etc. Esse livro é uma compilação é completo, é um livro completo esse do Pablo, então vocês procurem aí. Eu vou deixar também na descrição aí tudo direitinho o livro do Pablo, né? E recomendo também aí um vídeo que o Pablo fez. Entre no canal do Pablo, né? Se inscrevam lá no canal do Pablo, do meu amigo Pablo, que eu não conheço outra pessoa, outro especialista mais abalizado do que ele para falar de tudo o que está acontecendo ultimamente, uh, e com conhecimento de causa, né? Porque o Pablo, ele, além de ser uma pessoa que viaja o mundo inteiro, já viajou o mundo inteiro, esteve em todos os lugares do mundo praticamente, e ele tem assim ele tem uma rede de contatos assim gigantesca, ele é um eu tenho quase certeza, tenho certeza que ele é a pessoa mais bem informada hoje. Não conheço uma pessoa mais bem informada. Eu consulto sempre o Pablo quando eu preciso saber de algo. E assim, o que ele fala, ele está falando conhecimento de causa realmente. Não é chutômetro, não é achismo, certo? Ele não são fontes secundárias. Ele conhece praticamente todos aí, né? Todos esses ufólogos que estão aí envolvidos nesses projetos e tudo mais. Então, esse livro dele é uma referência e eu deixo essa recomendação. Ok, gente? Então, por hoje eu vou parar por aqui e só para complementar dizendo que claro que tudo que está acontecendo, eu já disse isso 1000 vezes, eu vou continuar dizendo isso, até as pessoas, até cair a ficha de algumas pessoas, de muitas pessoas não caíram a ficha ainda, né? Tanto é que eu fui bastante atacado aí, quando eu falei que muito do que o governo está fazendo, muito dessa liberação que está sendo feita, na verdade, não é por benemerência de políticos, de governos, não tem nada disso, né? Não tem benemerência nenhuma. Simplesmente se cumpre uma agenda e a agenda agora, né, durante muitos anos, foi a negação do fenômeno. Não que a negação não que a negação também não tivesse por trás uma intenção aí psicológica. É claro que tinha, né? A gente sabe muito bem que se você negar algo, você cria aquilo que se chama de psicologia inversa. Você trabalha na psicologia inversa, certo? Você nega e em vez de você diminuir a crença naquilo, você aumenta a crença, né? Acontece o contrário, né? Pela psicologia inversa. Então, durante muitos anos se negou o fenômeno, mas você vê que a crença no fenômeno OVNI só aumentou, né? E agora que as pessoas já estão acostumadas com o fenômeno aí, né? Muitos anos de doutrinação, de filmes, de livros, de programas ufológicos, né? Ancient Aliens aí já, né? Documentário ufológico não acaba mais, né? Tivemos comitês aí, Dossiê Cometa, né? O Comitê Sturrock, certo? Foi financiado até por grandes corporações, por Rockefellers da vida, né? Não é à toa que esses grandes bilionários financiam esses projetos. Nós tivemos, ao longo de toda a história do fenômeno OVNI, por exemplo, no final dos anos 70, a ONU abriu espaço, né? Na época era o presidente, o diretor, o presidente da ONU lá era o Yutent, né? Ele abriu espaço, vários ufólogos foram, né? Heineck, Vallée. Então, isso não é de hoje, né? Só para lembrar que em 54 no Brasil, né? Acho que foi o primeiro país no mundo que promoveu aí uma reunião das Forças Armadas na época, né? José Adil de Oliveira, acho que todo mundo se lembra disso, né? Foi ainda na época estávamos ainda na época da final do governo Vargas, né? Naquela época do final do governo Vargas e tal. Já naquela época o governo brasileiro promoveu aí um grande encontro, né? Saiu na revista O Cruzeiro e tudo mais. Quer dizer, tivemos no Oficial dos OVNIs, 86. Né? Então, não é a primeira vez que se promovem aberturas. Né? Mas agora o negócio é mais sistemático, né? Está sendo mais sistemático
Então, é, a gente nota aí que está havendo realmente o cumprimento de uma agenda que eles estão implementando, né? E que a gente vai acompanhar, a gente vai ver qual vai ser o desdobramento desta novela aí, né? Os próximos capítulos e nós vamos talvez ver aí qual vai ser o desdobramento e eu já tenho alertado qual vai ser, né? Já tenho dito aí. Então, para muita gente ainda que fica aí babando o ovo para governo, para militar, né? E que alguém que fale algo assim como eu estou falando já é acusado de estar trabalhando contra, né? Que está a serviço aí a serviço de forças obscuras. Quer dizer, quem está, na verdade, as forças obscuras aí, essas é que estão comandando essa agenda. Né? Essa é a grande verdade. Né? Governo nenhum é bonzinho, governo nenhum é camarada, governo nenhum está aí para fazer favor para ninguém, para ajudar ninguém. Os governos nunca quiseram o benefício de ninguém, eles só seguem, né? Ele só segue aí um governo, o Deep State que está por trás, que está manejando tudo, né? Sempre foi assim, continua sendo, né? Então nós estamos vendo agora todo este desdobramento e que na verdade é tudo uma agenda camuflada, né? E sei que sou repetitivo, mas eu tenho que ficar falando isso até cair a ficha de muita gente. Quem sabe um dia, né? Muita gente aí deixa de ser tão ingênua e acabe vendo aí, né? Vendo o que está acontecendo e não seja manipulada, né? Não caia nesse engodo e que tu faz parte aí, né? Não é só de uma agenda que está aí querendo, né, promover alguma enganação final, né? Não é só isso, ela envolve tudo, quer dizer, ela faz parte dessa agenda maior que vem sendo implementada e que tem modificado aí todos os aspectos das nossas vidas, né? Pela primeira vez na história, nós vamos todos os aspectos das nossas vidas estão sendo modificados pela primeira vez na história. Isso nunca aconteceu antes, né? Você teve já grandes mudanças, é lógico, mas nada que afetasse tanto a humanidade como está afetando e as nossas vidas estão sendo completamente modificadas, né? Então nós estamos vendo uma engenharia social em curso, nós estamos vendo uma modificação até do pensamento humano, está vendo até uma mudança, eu diria, até da natureza humana, né? A própria natureza humana está sendo modificada. E assim, as pessoas placidamente estão engolindo, aceitando, né? Achando tudo normal. E qualquer um que apareça falando algo, como eu estou falando, como algumas poucas pessoas estão falando, imediatamente é atacada, imediatamente é vista, sabe? É vista como uma pessoa que está um estraga-prazeres, né? Politicamente incorreto, né? Já é tido aí como, né, pessoa retrógrada, né? Fascista, sei lá mais o que, um monte de epítetos aí, né? E as pessoas não percebem o que está acontecendo, né? Não percebem e algumas até festejam, isso que é pior, né? Festejam e acham que tudo que está acontecendo é maravilhoso e é um mundo dos sonhos, quando nós estamos mergulhados numa distopia, da pior distopia, dos piores pesadelos orwellianos, huxleyanos, bradburianos e por aí vai. Piores pesadelos aí do Philip Dick também, né? Então nós estamos nisso daí. Então não nos enganemos e não vamos ser feitos aí de trouxa mais uma vez, como já fomos inúmeras vezes e continuamos sendo, né? Porque de onde é que vem essa grana toda, né? De onde é que sai esse dinheiro todo que é gasto aí, né? Esses projetos mirabolantes que gastam muito, muito dinheiro para ou não chegar a conclusão nenhuma, ou para, né? Ou para produzir resultados que qualquer um de nós aqui produziria, né, com muito menos recursos, né, muito menos despesas e certamente com resultados bem melhores e mais confiáveis. Não é isso? Então é isso aí, gente. Então
Muito obrigado. Acabei me estendendo um pouco mais do que eu queria, né? Mas é isso daí. Valeu, gente, e obrigado por tudo. Obrigado por todos os que têm apoiado e que têm me seguido, e até mais. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.